Vamos começar mais uma edição de Comendo Bem do Sol a Sol aqui no Norte Agora. E hoje eu e Dalede Rego, na realidade ela vai falar. Eu vou aqui provocar o assunto e vou eventualmente fazer alguma pergunta. Nós vamos falar sobre besteiras. Existem pessoas que só comem besteira. Assim, mas rapaz, vamos comer o quê? Não, eu só gosto de comer besteira. Mas o que é besteira? Não, aí come um biscoito, come uma bolacha, come um chocolatezinho, come uns sucrilhos, sucrilho nem tanto, né? Mas ele só come, primeiro ele não descasca nada. Ele tira de alguma coisa que vem envelopado, né? É aquilo que a Adela de uma vez falou aqui, ela se referiu como ultraprocessado. Porque toda besteira é ultraprocessada, né? É uma coisa que é interessante. Então nós vamos falar sobre essas besteiras. Adelaide, eu queria falar sobre essas pessoas que. Sobre as pessoas não, sobre as tais besteiras na alimentação. Veja só, Alexandre, essas besteiras são ultraprocessados e ultra prejudiciais à saúde. Por quê? São alimentos que muitas vezes não têm nenhum valor nutritivo, porque até o sabor que está lá, sabor queijo, por exemplo, é só sabor queijo, não tem queijo. É uma mistura onde se coloca uma substância que dá o sabor do queijo, né? O bacon eu nem gosto de falar como sendo um alimento, porque ele é muito gorduroso, normalmente ele é defumado pelos padrões normais, né? O defumado artesanal, não é? Mas também ele não está presente nesses produtos, é sabor bacon. Então, assim, não alimenta, tem muitos aditivos, não é? Tem muito sódio, muito açúcar. Então, assim, não oferece nenhuma vantagem para quem está comendo. Então deixa eu ver se eu entendo. Quando nós tratamos de fast food, nós imaginamos aquela cozinha que é padronizada em todo canto do mundo, daquela rede é igual, mas tantas panelas, tantos pratos, tantos aqui tem. E ela é feita na hora, mas segue Feita um na hora. padrão. Segue um É. padrão. Aquele padrão onde é um pão, que é cortado em tantas fatias, é uma camada de tal Molho, pasta, a base de maionese. se faz outras coisas, né? Então é um padrão. Quando se fala nas tais besteiras, a coisa já é um pouco diferente, porque a besteira não é construída numa cozinha, como é no fast food. Não, A besteira é construída uma indústria. numa indústria. E aí, nessa indústria, então ela consegue trabalhar melhor a questão do sabor. Por É. exemplo, nós vimos que no fast food existe uma receita, por exemplo, as carnes são prensadas, e tem que ter um mínimo de carne com gordura, porque aquela É, carne com gordura ela dá o sabor, não é? é. Aí vai ter uma, sei lá, maionese, vai ter o ketchup, vai ter Ketchup, a a mostarda, mostarda. esse negócio todo. Quando vai para a linha de produção, que é onde é produzida estas besteiras, lá é um pouco diferente. Porque ao invés de usar os ingredientes que são usados no fast food, eles usam coisas que são artificiais. É, sim, com certeza. Olha, o fast food, Não, mas posso deixa eu completar aqui. completo, completo. Aí usa o sabor que é artificial, usa a cor que é artificial, e nisso tudo vai muita química. E essa química Muita. nem sempre é compatível com aquilo que o organismo está habituado a usar. Então eu vou te fazer uma pergunta geral. Se a pessoa tiver num canto, num lugar qualquer, tiver 3 restaurantes, 4 restaurantes, um restaurante de comida natural, natureba, chama de natureba, outro um restaurante normal, outro um fast food e outro uma barraquinha que vende besteira, a pessoa deve ir pela ordem em quais? Olha, deve ir primeiro no restaurante normal, entendeu? O natureba, se ele for vegetariano, mais lácteo vegetariano e ovo vegetariano, ele está tendo uma proteína de boa qualidade, tá? Se for aquele vegetariano bem rigoroso, não vai ter, vai ter só proteína de origem vegetal. Por exemplo, a proteína da soja é de qualidade.
Mas o problema dos vegetarianos é que com o tempo eles ficam sofrendo de anemia, porque a comida é muito pobre em ferro. Embora eles comam vegetais verdes e tudo, mas o ferro de origem vegetal, ele precisa da presença de um alimento ácido para transformar esse ferro na forma em que o organismo vai absorver rápido. Então, ao longo do tempo, eles sofrem com anemia, tá? Além de que as vitaminas do complexo B, que ajudam na absorção do ferro, né? Então, elas existem nos produtos de origem animal, né? Então, os que são ainda ovo-lacto-vegetariano, eles têm, porque a gema tem também, né? Complexo B, ovo. Mas os que são bem rigorosos, e os veganos piorou, porque vegano é uma alimentação ultra restrita, tá? Então, veja bem, então, Então, peraí, nós já chegamos à conclusão. Se você meu, que está em casa nos acompanhando, chegar num canto, você não é nada. Eu estou partindo do pressuposto que você não é vegano, né, nem é, que você não é. Então, se tiver lá um restaurante vegano ou vegetariano e o normal, vá para o normal, porque no normal você vai poder se alimentar melhor. melhor. Agora, ainda tem no nosso passeio, ainda tinham duas coisas. Ainda tinha um que era só fast food e o outro que era só a besteira. Eu queria que você Besteira, botasse besteira. os quatro, como é. Então, Falou de veja dois só, só, falou de dois, não falou dos quatro. falamos de dois. Agora, besteira nunca, nunca, não é? Nunca. E o fast food, ele tem a linha de hambúrgueres, né, de hot dog também que eles vendem, mas tem também saladas. Eu me lembro quando a gente foi para a Europa em 85, acho que na Espanha a gente foi no McDonald's que tinha um buffet de saladas. Então, e hoje o McDonald's procura já porque sofreu muito combate em relação a essa alimentação errada. Então, toda rede de McDonald's, Burger King, eles têm saladas também. Então, a pessoa pode ir lá e escolher uma salada, né? Então, mais uma vez eu vou fazer a pergunta. Então você chega no canto, sabe? Você que está nos ouvindo, chega no lugar. Aí tem lá um restaurante vegetariano, um restaurante normal, um, um fast food e uma barraquinha que só vende coisa envelopada, barra de cereal, essas coisas assim. Aí você procura não ir. Se você tiver que comparar somente a comida envelopada e o fast food, você vai no fast food e dá preferência às saladas. Se você tiver de comparar fast food, besteira e um restaurante normal, você vai para o normal. Agora, se tiver somente a besteira a besteira da comida besteira e o vegano, você vai para onde? É melhor ir para o vegano, O porque vegano, o né? vegano usa alimentos naturais. Então lá vai. Então cheguei a uma conclusão normal. A conclusão agora, olha lá, e se tiver somente o vegano e o fast food? O vegano. Bom, você pode ir para o fast food e comer uma salada, e pedir até um hambúrguer e come a carne e a salada, entendeu? Não come o pão, porque o pão já vem com aqueles molhos todos, né? Agora, se não puder, por questão financeira, ir a um restaurante, leve sua marmita de casa, porque em casa você sabe a procedência dessa alimentação, né? Você pode levar um ovo cozido com uma salada, então está bem alimentado, não é? Arroz com a salada e um ovo. Então é uma alimentação equilibrada aí. Sim. E barato. Isso aí não é um prato caro.
É Bom, muito mais barato do que ir no fast food. nessa relação das comidas besteira, eu tenho uma amiga que só come comida besteira. Pronto. Ela também só vive doente. Ela nunca Pois associou uma é. coisa a outra, mas eu desconfio que seja uma coisa relacionada com a outra. E uma Pode coisa que ser. ela fala sempre, né? Falando assim, ela fala de uma forma assim elogiosa, são as coxinhas. E essa coxinha, o que é que tem? Essa coxinha tem o quê? Veja bem, eu vou falar, Alexandre Santos, né? Eu acho que coxinha é uma comida muito melada, mas assim, alguém faz muito, mexe muita mão, tá certo? É que feito comida japonesa, sushi, né? É. Mas assim, eu não sei, eu sou meio, Manipulada, né? eu Comida tenho, muito eu tenho, manipulada. eu tenho minhas restrições a essas coisas. Eu não sei onde o cabo Eu lavou a também. mão, né? Mas, É. só que os defensores da coxinha dizem, não, o cara ele vai no banheiro, se não lavar a mão não tem problema, porque a coxinha vai ser frita. E quando frita, matou lá. Isso é verdade, é? Olha, veja só, a coxinha, ela é frita num sistema de imersão. Quer dizer, você vai colocar a coxinha numa panela ou numa fritadeira com uma quantidade muito grande de óleo e a coxinha vai ser mergulhada lá. Realmente, o que tiver ali por fora vai morrer. O problema da coxinha é o seguinte, é que ela é uma massa e dentro ela tem um recheio. O recheio pode ter sido feito da forma adequada. O problema é quem vai colocar esse recheio dentro da coxinha, se usa uma luva ou se está com a mão, não deveria usar a mão, deveria usar uma luva limpa. E vai colocar esse recheio lá dentro, que vai ficar bem guardado lá. E a fritura externa, a quintura, não chega lá dentro da mesma forma que está lá fora. Então, muitas vezes, a manipulação leva a bactéria para dentro da coxinha, nesse recheio, através da mão suja. E é por isso que, às vezes, tem gente que tem problema de diarreia, né? As chamadas DTA, doenças transmitidas por alimentos. Se você vai comer coxinha, não coma coxinha. Ou então você faz a coxinha porque você vai saber o que você fez. Só que, e fazer coxinha é uma coisa de fritar hambúrguer. Se Eduardo É. Bolsonaro aprendeu, você aprende também, viu? Olha, veja só. Tá, diga o que você está dizendo Eu aí. estou Me dizendo que, desculpe. eu tô dizendo que se Eduardo Bolsonaro aprendeu a fritar hambúrguer, você aprende a fritar coxinha. É porque não tem muita ciência, é só botar lá, tá certo? É, Não tem muito o que fazer. Mas aí, os que gostam mesmo dessas comidas bestas, defendem muito algum tipo de comida. Entre as quais a coxinha, entre as quais a batata frita, que também a pessoa gosta muito, né? Sabe, com aquele saquinho cheio muito. de batata assim e tal. E aí tem a questão da batata e do óleo. Ô Adelaide, o óleo no qual se frita a coxinha ou a batata pode ser usada quantas vezes? Olha, Alexandre, cada vez que você usa, você está transformando esse óleo. O certo seria usar uma vez só, não é? Só que não se faz isso, porque aí ficaria muito caro, não é? Eles filtram aquele óleo, tá? O fato de filtrar está tirando aqueles resíduos do alimento que já foi colocado lá. Mas a gordura já foi modificada, tá? E essa gordura modificada, ela pode ser cancerígena, entendeu? Além de ser altamente indigesta. Então lá vai, lição para você que come besteira entre as besteiras prefere a batata porque é frita. A depender do óleo no qual ela é frita, aquele óleo não é mais o óleo original, aquele óleo Não. pode ser cancerígeno. Então te enrolando, tendo cuidado com a batata frita. Então talvez seja melhor comer batata de outro jeito. Batata crua eu não sei se alguém come, mas batata cozida também ninguém faz como comida besteira. A batata cozida normalmente acompanha alguma coisa, né? Mas então veja bem, você já está aprendendo muita coisa aqui, viu? Espalha para o pessoal que tem que vir aqui acompanhar a Adelaide Rego no Comendo Bem Sua Sogra, que você vai aprender muita coisa e não vai ter problemas. Nossa, Hoje você Deus. já aprendeu. Primeiro,
que entre um restaurante normal e um vegetariano, dê preferência ao normal. Por uma razão, não é razão cultural não, né? Ninguém vai se meter aqui nas suas crenças não. Mas é que do ponto de vista alimentar, o restaurante normal, ele incorpora todos os nutrientes que você precisa para viver. No vegetariano ou no vegano, alguns nutrientes não são incorporados. Isso vai fazer falta a você de algum jeito. Exatamente. Se você estiver diante de um fast food e só tiver o fast food, dê preferência às saladas. Não vá para aquela comida que você vai se dar mal. Porque ali, primeiro, o sabor, você não vai curtir o sabor. Você não vai saber se tem pimenta, você não vai. Você é uma coisa que. Né? Sabor só. Né? E se você estiver diante de uma barraquinha de comida besta, corra. Vá para outro canto, vai para uma feira, compra uma fruta e come melhor. Mas aí você ia dizer aí uns negócios aí sobre os ultraprocessados e sobre as doenças que as pessoas adquirem porque comem essas comidas bobas, né? Eu acho que não sei exatamente o que você ia dizer. Olha, Alexandre, então, essas besteiras, elas não oferecem nada, não tem valor nutricional nenhum, entendeu? Como é que chama? Caloria vazia, entendeu? Recheada de aditivos, de sódio, de açúcar, de gordura, né? Gordura saturada. Então, assim, aquilo ali é o que de pior a pessoa pode se alimentar, tá? Mas, infelizmente, tem um sabor gostoso. Eu não gosto, acho tudo enjoado. Mas muita gente gosta. E pior é dar para as crianças. As crianças das escolas públicas são favorecidas. Existe uma legislação. Já as escolas particulares, elas sofrem muito com a pressão feita pelos pais. Veja que absurdo. Eles chegam lá e dizem, meu filho vai comer o que ele quiser. Entendeu? E obrigam as escolas a ter nas cantinas esse tipo de alimento. Entendeu? Ô, Adelaide, eu sei que a sua formação é na área médica. Eu sei que você. Não, nutrição. Sim, mas você é biomédica. Saúde, da né? área de saúde. Da de saúde. Então a Adelaide é biomédica e nutricionista. E você não é da área jurídica. Mas imagine que você fosse juíza e chegasse um caso no qual alguém estivesse reclamando de uma companhia de fast food ou de uma companhia de besteira porque o seu filho ficou obeso e desenvolveu alguma doença do tipo diabetes de forma precoce. Você acha que, sem entrar muito direito na questão da lei, vendo somente em questões de saúde, você acha que uma causa dessa deveria ser aceita? Alexandre, eu acho que isso é uma coisa muito difícil. Por quê? Isso aí é a livre escolha. Dinheiro é Bom, seu. aí você começa a dar razão ao pai. Não, veja só, uma coisa é a escola tá vendendo alimento que não traz nenhuma vantagem para as crianças. Tá levando elas a terem um hábito alimentar totalmente errado, entendeu? Olha, Alexandre, existe um filme, o filme é muito além do peso. Então, as crianças, esse filme foi feito com crianças no Pará. E a professora mostrava um abacate. Eles não sabiam o que era. Mostrava, vamos dizer, um abacaxi. Porque, por exemplo, maçã, pera até que é mais fácil, né? Porque pega ali, dá para a criança, tudo bem. Mas um alimento que precisa de um processo maior para se comer, elas não conheciam. Agora, quando mostrava Cheetos, eles diziam Cheetos. Entendeu? Sim, mas é o seguinte, a fábrica de Cheetos, será que ela não sabe disso? Ou só nós sabemos? Eles não sabem. Ela sabe, mas Então se elas sabem, elas deviam ser responsabilizadas juridicamente ou não. deveriam ser mais Então é isso que eu perguntei. Se você, sabendo o que você sabe, se você daria acolhida a uma ação contra uma empresa
porque desenvolveu nas pessoas uma doença precoce, uma diabetes ou uma gordura mórbida ou alguma coisa assim. Eu queria saber se você acha que eles estão errados ao fazer isso, ou se é tudo na base do liberalismo. Quem quiser comprar, que compre, que se lasque para lá, porque não tem nada a ver com isso. Olha, veja só, se eu fosse advogado, eu ia tentar ganhar a causa, porque advogado é danado, né? Ele nasceu para procurar cabelo em careca, né? Mas assim, o grande problema é que a legislação brasileira não proíbe a venda desses alimentos. Por quê? Porque o Congresso não quer aprovar a legislação contra a indústria, porque eles ganham para defender a indústria, não interessa. Então, você não vê em relação aos agrotóxicos, Alexandre, a bancada do agro aprova tudo quanto é coisa errada, cada vez se aumenta mais o número de agrotóxicos permitidos no Brasil por conta dessa bancada do agro. Olha só, eles mudam até o nome. Agora é fertilizante, não é mais agrotóxico. Então, veja só, a gente depende de um Congresso que só vê cifrão na frente, não quer saber da saúde da população, das crianças, entendeu? O que tem que acontecer é uma conscientização dos pais, nesse sentido. Nisso, a escola pública ó, dá de 10-0 na escola privada. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa da série Comendo Bem de Sua Sol. E hoje a Adelaide Rego deu mais um banho de conhecimento. Hoje ela falou das comidas besteiras. Tem um nome mais sofisticado, mas o fato é que é comida besteira. E você que está em casa sabe qual é a besteira que eu estou falando. Sabe sim, claro que sabe. Se você não souber, trate de rever seus conceitos, porque pode estar comendo besteira sem saber que está, mas sabe também. Bom, e aí nós vimos, em resumo, que se você puder escolher, escolha sempre uma comida normal. Não é? Se você chegar no canto e tiver de escolher um restaurante, evite as besteiras que são vendidas nas sempre tem um envelopezinho, né? Ele está dentro do envelopezinho. Ele tem de preferência as saladas, se for um fast food. Se puder evitar também os restaurantes macrobióticos, esses que evitam algumas comidas. Ô, Adelaide, antes de terminar aqui, a gente está no final do programa, mas por que o nome é macrobiótico, hein? Macro. Restaurantes macrobióticos. Eu não É, entendo. Aumentam a vida da pessoa ou encurtam porque deixam de oferecer algumas comidas? Eu não entendo isso. Eu realmente não entendo. O negócio de nome é uma coisa. Palavra é uma coisa séria, né? é. Mas alguns restaurantes que são veganos ou que são vegetarianos, aqui é macrobiótico. E macrobiótico é macro, é grande, vida, biótico é vida, né? Então macrobiótico pensa que é uma vida longa. Acho E que é às vezes não alongar a é. vida, né? Alongar a vida, será? E às vezes não alonga não, rapaz. Você tome cuidado com esse negócio aqui, que eu tô tentando enrolar também. Bom, mas chegamos ao final de mais um programa, passar para a Adelaide Rego para fazer as despedidas, como ela faz sempre, de forma magistral. Adelaide Rego com a palavra. Pois é, Alexandre. Olha, você sabe outro lugar que influencia muito isso também? São essas conveniências de posto de gasolina. Que a pessoa chega lá, aí tá botando gasolina no carro, vai lá, compra uma besteira dessa e come. Se tiver que se alimentar numa conveniência, eles também têm cozinha lá. Peça um sanduíche de queijo, um misto quente, com um suquinho que está lá naquela geladeira. É a melhor forma de se alimentar, é evitar esses ultraprocessados, entendeu? Isso aí não vai facilitar a vida da pessoa. Facilita porque na hora já está ali e a pessoa compra. Vicia, porque aquilo vicia, né? E no fim mina a saúde da pessoa. Então, assim, eu acho que a gente deve procurar sempre o que for mais natural. Se puder comprar um alimento orgânico, melhor ainda. Só que a gente sabe que ainda é cultural essa história de que tudo que é orgânico é mais caro e é mais caro mesmo. Isso não é mentira. Mas vale mais investir na saúde do que na farmácia, não é?